votação aquele projeto dos padeiros lá. Havendo o número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a ata da sessão anterior. A pedido do vereador de seu expediente. E se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá liberalmente e não impropera, se lhe é dada. Mas peça com fé, sem hesitação alguma, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é agitada e levada de uma parte para outra pela violência do vento. Não cuide, pois, este tal que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem que tem o espírito repartido é inconstante em todos os seus caminhos. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Otávio Teixeira, secretário, vereador Sérgio Ricardo Oliveira. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor vice-presidente vereador Dirceu Lopes assumiu a presidência e constatou que não estava presente o vereador Carlos Maia. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3.548 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. O vereador Dirceu Lopes pediu a dispensa da sessão do vereador Carlos Maia, por motivo de saúde. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente. Leitura dos pedidos de providência 014/2015 ao 024/2015, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura dos projetos de lei 026/2015 e 027/2015, 028/2015 e 029/2015. O senhor presidente, ao verificar o livro de oradores, constatou que estavam escritos os vereadores Luciano Flores, Zaide e Flávio Lara. O vereador Otávio Teixeira assumiu a presidência da sessão e deu prosseguimento aos trabalhos. Em oportunidade, o vereador Dirceu Lopes fez a proposição de 5 minutos para que cada vereador, em substituição à inscrição dos oradores e líderes de bancada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Flores, Zaide, Flávio Lara, Pedro Dornelles, Ademar Duarte e Sérgio Oliveira. Na oportunidade, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que a sessão ordinária do dia 20 de abril fosse antecipada para o dia 17 de abril, às 18 horas, nos quais terão 2 sessões ordinárias na mesma semana, uma no dia 13 e outra no dia 17. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da palavra os vereadores Luciano Flores, Flávio Lara e em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. Ordem do dia. Como não houver projetos de lei para apreciação e votação e sem mais assuntos pertinentes a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e
que para constar foi lavrada presentes ata e eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Queria também colocar a dispensa do vereador Carlinhos, da sessão de hoje, em função da sua enfermidade, que todos nós sabemos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovada a dispensa do vereador Carlinhos. E dizem que amanhã ele já está em Capão da Canoa. Está tendo alta e... Senhores vereadores, como não... Mas não tem nada para ler. Não. Não. Ô, Sérgio. Serginho, tu não me deixa ler. Projeto de Lei 030/2015. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar um técnico de raio-x, 2 auxiliares de dentista, um farmacêutico, 2 fisioterapeuta, 2 ginecologista, 2 enfermeiro ESF, 12 técnicos de enfermagem, 6 recepcionistas e 3 auxiliares de serviços gerais pelo período de até 12 meses. Parágrafo 1º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público, conforme artigo 232, 233 e inciso 4º da Lei Municipal número 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal, com exceção do cargo de enfermeiro ESF, que é regido pela CLT com carga horária semanal, a remuneração na forma da Lei Municipal número 3061/2014. Parágrafo 2º. Ficam criados os empregos previstos no caput do artigo 1º, que extinguir-se-ão automaticamente no término do prazo determinado no mesmo. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será feito através de sistema de cartão ponto, bem como o pagamento será através da folha de pagamento mensal. Parágrafo 4º. O nível salarial, a carga horária, a síntese dos deveres e requisitos para provimento serão de acordo com o definido em lei. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas nessa lei recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria da Saúde. Projeto Atividade 2353, manutenção das atividades funcionais. Rúbrica 3.1.90.04, contratação por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em 2015. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca a competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no que dispõe a Constituição Federal de 1998, em seu artigo 37, inciso 4º, que poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado, observando-se critérios e condições a serem estabelecidos em lei. Não quis o legislador constituinte esclarecer a priori o caráter e os lineamentos do regime jurídico aplicável às relações desenvolvidas entre o servidor e o Estado, restringindo-se a formular uma hipótese, sem precisar as suas manifestações concretas e os elementos individualizadores das normas pertinentes aos direitos e deveres de ambas as partes. A regulamentação dessa matéria empreendida por lei, como é o caso concreto nos termos do artigo 232 e seguintes da Lei Municipal 419/90, regime jurídico único, em obediência à recomendação constitucional
vem trazer de toda sorte os elementos que justificam a contratação pretendida para atendimento de um serviço essencial, revestido com uma das demandas de maior relevância para a comunidade e a administração pública, ou seja, a continuidade e melhoria da prestação dos serviços de saúde pública. Não há, portanto, retire-se na Constituição atualmente em vigor qualquer referência ao modelo normativo aplicável à contratação, modelo este que, identificando a espécie de vínculos formado entre os contratantes, particulariza o campo do direito, onde se travam as relações entre a administração pública e seus contratados, no caso particular, regulado pelo regime jurídico único. Assim, toda e qualquer justificativa advém da própria necessidade de programar em caráter temporário e contratar pessoal na quantidade suficiente com o fito de garantir a disponibilização de um serviço célebre ao contento das demandas sociais. Vejamos que em levantamento efetuado pelo setor de pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, apurou-se a necessidade de contratar funcionários, pois há casos de licença-saúde, licença gestante, férias, aposentadoria, afastamento por interesse particular, redução de carga horária, exoneração a pedido, além de outras situações peculiares, mas com previsão legal, o que demonstra a carência e a necessidade de contratação emergencial e temporária. Finalmente, esclarecemos que não se está a aferir direito adquirido ou expectativa de direito, tendo em vista os cargos que eventualmente tenham candidatos aprovados em concurso, terão prioridade em relação aos demais participantes do processo seletivo, desde que se inscreverem para o processo seletivo. Então, plenamente justificável que se proceda nos termos da lei a contratação emergencial e temporária mediante processo seletivo nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, referindo-se que os cargos ora criados serão extintos ao final do decurso do prazo fixado na legislação. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa colenda Câmara, com a finalidade de que seja aprovado em regime de urgência. Capão da Canoa, 9 de abril de 2015, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Senhores vereadores, tem 2, 4, 5 oradores inscritos. Ou, se todos abrirem mão, nós poderíamos fazer uma proposição aí de 5 minutos para cada vereador. O que é que vocês acham? Pedro, Suzy. 3 minutos, né, Pedro? Pois é. Faça a proposição. O Zaide concorda? Eu acho que o Luciano também me falou que concordava. Concordo. Também assinei com. Está em discussão, então. Não havendo quem queira discutir, em votação, abrindo mão do oradores inscritos e lideranças de bancada, que seja 5 minutos para cada vereador. Em votação, os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Flávio Lara, porque pediu primeiro. Tá, Zaide? 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade, o que me traz aqui são questões boas. Primeiro, que eu quero falar dos 33 anos, das festividades dos 33 anos do nosso município, que foi muito bonito, em especial a essa casa, que fez uma das solenidades mais lindas que essa casa já produziu. Deixo aqui o reconhecimento a todos os funcionários que se dedicaram de forma sem exceção. Quero dizer, presidente, que realmente foi muito bonito. Também gostaria que essa casa mandasse reconhecimento, esqueci semana passada, pela passagem dos aniversários de 60 anos da Assembleia de Deus, que eu estive no culto dos 60 anos, e muito bonito o culto, e essa casa eu acho que deve reconhecer pela trajetória que teve a Assembleia de Deus, teve e tem a Assembleia de Deus em nosso município. E eu gostaria de ler o que escrevi a respeito da Brigada Militar. O pelotão de operações especiais, POI, da Brigada Militar, apreendeu 3 quilos de maconha
em uma residência na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa, no litoral norte, na quarta-feira passada. O entorpecente estava em uma bolsa em cima do sofá da sala de casa. Até aí uma operação normal, mas agora o soldado da Atué do POI, que estava de folga, se deslocando para a faculdade, parou o seu automóvel para atender o celular, próximo à escola da Praia do Barco, a Mário Curtinove, onde, abordado por um homem de 28 anos, sem saber que se tratava de um agente da Brigada Militar, este ofereceu maconha a um custo de R$20. Em seguida, foi detido pelo policial, que disse que estaria vendendo o entorpecente a mando de um homem de 47 anos. E indicou ainda ao policial onde o outro indivíduo morava. O policial solicitou reforço e a guarnição do POI foi na casa indicada e foi localizada a quantidade aproximadamente de 3 quilos de maconha, onde uma mulher de 23 anos e um homem, indicado como dono do entorpecente, foram apreendidos. Também foram apreendidos R$262 em dinheiro. O sistema da Brigada Militar, o indivíduo constava como procurado da Justiça. Os 3 foram levados para a delegacia de polícia e presos em flagrante por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, os 2 homens foram caminhados para a penitenciária modulada de Osório e a mulher para o presídio feminino de Torres. E eu, justamente hoje, quando teve a maior chacina da história do Rio Grande do Sul, em função de entorpecentes, resolvi trazer isso à tribuna para reconhecer a bravura. Eu acho que a Câmara de Vereadores tinha que mandar uma carta reconhecendo que a Câmara reconhece a coragem e determinação do soldado da Atué por bravura, que é uma das bandeiras da Brigada Militar, porque ele estava de folga. E tão logo ele se deparou com um traficante, ele deu voz de prisão e chamou mais 3 colegas, pediu apoio à guarnição, que também deve ser reconhecido, que é o soldado Jones, a soldado Camille e o soldado William. Acho que essa casa deveria fazer um encaminhamento à Brigada Militar, porque a gente sabe que são de pessoas assim, determinadas, que estão a fim de defender a sociedade, no momento de tantas denúncias de coisas ruins, de desvios, a gente valorizar aquela boa conduta, aquele bom caráter, né? Então fica aqui o nosso reconhecimento. O que eu tinha para hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Zaide, seu espaço. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna e dizer que, para falar do nosso 33º aniversário e a festa feita por essa casa, em homenageado, deixar os parabéns também, como diz o vereador Lara, né, a todos os funcionários, né, que fizeram uma maravilhosa festa, e nós também apresentamos, né, o nosso amigo de Capão da Canoa. Então, deixar os parabéns à casa, né, e trazer umas novidades e até respostas, né, pedida nessa casa para alguns vereadores, que referente a aquilo que lá em campanha a gente sempre prometeu alguma coisa para esse município sobre os uniformes escolares, né? E dizer que ainda esse ano, né, acho que toda a rede pública do ensino fundamental estarão, sim, com uniformes escolares. Uns já estão sendo confeccionados, né, e outros sendo feito com licitação. Então, a Escola Mative já tem 2 costureiras que estão fazendo as confecções nessa parte para esse colégio, e o resto serão feitos com licitação pública, né? E que até o final do ano, se Deus quiser, todos os alunos da rede pública do ensino fundamental estarão com os uniformes escolares, que foi como se diz, um compromisso do nosso governo, né? Voltar a dar os uniformes escolares às nossas crianças, né? E outras informações também a respeito da educação, que o vereador Lara nos pediu, e eu concordo contigo, Lara, assim, que eu acho que o projeto tem que ser mudado, a lei tem que ser mudada, para que eu acho que dê oportunidade a outros professores ser diretores de colégio, que troquem a sua equipe, que o máximo 6 anos, que tem uma eleição, que hoje é 3 anos, e uma reeleição com mais 3, né? Independente de ter chapa 1, chapa 2 ou chapa 3, né? Eu acho que eu também gostaria disso, que todo professor, eu acho que também tem que ter a oportunidade de querer ser o diretor da sua sala de aula.
Eu reforço isso, sim, e o governo disse que vai estudar a proposta, né? Já que nós tivemos eleição ano passado, então são 3 anos. Então, se tem 3 anos, tem mais o ano que vem para a gente fazer uma avaliação daquilo, né? E ver qual é a possibilidade para que todo professor tenha esse direito, mas que também não impede que nenhum professor do ano letivo, desses anos, impeçam de fazer uma chapa e competir com os diretores atuais. Então tem a liberdade. Eu acho que está faltando coragem desses professores enfrentar aqueles diretores que estão já nessas salas de aula há 10, 12, 14 anos. Eu acho que tem que ter professor que também tenha punho, né? E coragem e qualidade dentro do ensino, que leve dentro da educação a sua posição. E eu também serei diretor. Vou montar uma chapa e também quero ser diretor dessa escola. Também está faltando isso. Eu acho que está faltando coragem em alguns professores de querer ser diretor. Então isso eu até aproveito disso, que pode acontecer de um ano não ter ninguém representando uma chapa. Então ficariam sem diretores, teria que ser nomeado pelo governo. Então eu acho que também tem essa minha posição, né, que eu sou favorável sim, mas acho que está faltando coragem em algum professor de impor e colocar uma chapa à disposição do colégio para que seja novamente uma nova direção do colégio, que troque toda a direção. Eu acho que só está faltando isso, mas eu acredito que se mudar a lei, vai dar mais oportunidade, mais coragem a esses professores. Então, acho que Lara é mais ou menos isso aí. Sobre merenda escolar, ela disse que está suprida, que tem uns itens que, geralmente, filé de peixe, que hoje está quase R$18, isso já foi tirado ano passado e não vai voltar, sabe? Então, ela disse que está sendo suprido tudo. Tem alguns itens que é na limpeza, que está faltando pela licitação, que ainda não veio os valores. Então, está faltando alguma coisinha, mas logo, logo será suprido, né? Então, eu acredito, assim, que a educação é para não ter problema esse ano. E nem o ano que vem. Eu acho que a educação não é para ter problema, é para ter solução. E eu acho que a Lavínia está bem assessorada, eu acho que ela tem a capacidade, e eu acho que o governo está dando a oportunidade que ela precisa, né? E eu acho que ela está aproveitando bem. Diz ela assim, às vezes tem itens que não dependem só de mim, mas sim do secretário do planejamento, aliás, da administração e da fazenda. Então, às vezes, acaba, né, não chegando ao contemplo dos professores, dos diretores, mas ela assim, olha, eu estou fazendo um roteiro de cada escola e perguntando o que falta ou o que não falta, sabe? E material didático, ela diz que não, que está suprido em todos os colégios. Então, se tiver alguma reclamação, pode me dar o nome do colégio, o diretor do colégio, e eu mesmo quero estar lá presente e levar diretamente ao secretariado. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Dornelles, PT, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Presidente, eu venho aqui à tribuna para falar sobre um tema que diz respeito ao município. Eu estive olhando no site do MDS e lá identificamos algumas questões assim que o município tem deixado de cumprir. Por exemplo, a ação do Brasil Carinhoso, que dá estímulos financeiros aos municípios para aumentar o acesso da população mais pobre aos serviços de educação infantil. O objetivo é incentivar o aumento de vagas para as crianças de 0 a 48 meses, beneficiárias do Bolsa Família, as creches públicas ou conveniadas, que é, no caso, a creche pública, e com mais recursos, melhorar o atendimento às crianças e suas famílias. O MDS identificou que o município poderia aumentar os recursos em função dos problemas que tinham pelo levantamento feito com as crianças do Bolsa Família. E aí foi suplementado em R$79 mil o repasse para as creches. Mas aí veio o seguinte, o município não registrou informações sobre o atendimento de crianças do Bolsa Família em creches em 2013, por isso deixou de receber os recursos da ação Brasil Carinhoso para as creches. Me permite contribuir, vereador? O que Vossa Excelência fala é verdade. Na verdade, o município pagou a creche para as crianças, inclusive do Bolsa Família, só não informou ao governo federal de que essas crianças estavam sendo atendidas. E isso
nos deu um prejuízo dessa não informação do município de 300 e alguma coisa... 342 mil. 342 mil. Que o município poderia ter recebido, porque afinal prestou o serviço, mas não foi informado. Por isso, quando Vossa Excelência tem razão, eu também compactuo com a sua fala. Aqui a questão do acompanhamento também. Acompanhamento das condicionalidades. Ao entrar no Bolsa Família, a família assume alguns compromissos. As crianças e jovens devem frequentar a escola. As crianças precisam ser vacinadas e ter acompanhamento nutricional, e as gestantes devem fazer o pré-natal. No município de Capão da Canoa, 91,3% das crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família têm acompanhamento de frequência escolar. A média nacional é de 92,03. Portanto, o município está abaixo da média, e por isso é importante que as secretarias da Assistência Social e da Educação se articulem para melhorar este percentual, ou seja, para aumentar o número de famílias cujos filhos têm a frequência escolar verificada. Na área da saúde, acompanhamento chega a 46,04% das famílias com perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 7 anos e as gestantes. A média nacional é de 73,44%. O município está abaixo da média, por isso é importante que as secretarias da Assistência Social e Saúde se articulem para aumentar o número de famílias com acompanhamento na rede de saúde. E por último, presidente, tem uma coisa que é mais grave. Foi devolvido, o município deixou de investir R$360 mil na Secretaria da Assistência Social, sobrou esse recurso no final de ano, foi deixado de aplicar na área mais carente do nosso município recursos do governo federal. Esse recurso deve ser devolvido nesses dias. Então, quero deixar registrado aqui que na Secretaria da Assistência Social o governo está perdendo todos os programas que foram feitos já há alguns anos e que vinha dando certo no nosso município. E eu quero deixar esse registro porque, na verdade, a gente sempre reclamou que o município tem poucos recursos para investir, não se pode perder recursos que já está garantido através dos programas. Era isso, presidente. Obrigado. Pedro, depois eu gostaria de uma cópia desses dados, até porque eu vou conferir também. Depois, algum site? Eu gostaria de... Porque, com certeza, eu vou falar com todos os secretários responsáveis por isso aí. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Sérgio Oliveira. Seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Eu venho a essa tribuna e começa a minha fala até instigado por aquilo que foi colocado aqui pelo companheiro vereador Flávio Lara, a respeito da ação desse soldado que em folga, né, prestou um grande serviço à nossa comunidade. Isso vem de encontro também a um outro assunto que estarei levantando na noite de hoje, que seria exaltar a magnífica sessão solene, né, presidida aí pelo nosso colega, o vereador Otávio Teixeira, juntamente com seus assessores, eu até brincava, lá com os funcionários, nossos servidores, que era o Otávio e as Otavetes, que fizeram um excelente trabalho, propiciando a todos nós, a nossa comunidade, né, uma sessão solene, magnífica, maravilhosa. E no meu caso específico, eu prestei homenagem a um servidor público, como forma de homenagear os bons servidores públicos. Porque muitas vezes a instituição fica comprometida pelas ações daquela minoria que são maus servidores públicos. E a imprensa costuma sempre divulgar aquilo que o povo quer ouvir e que os olhos do povo quer ver. E geralmente são as notícias que mais propagam as negativas. Então, a imprensa vende muito isso.
Às vezes eu até brinco que se nasce uma criança, que é a coisa mais maravilhosa, mágica que existe, é o nascimento de um bebê. Então são os familiares e alguns amigos mais próximos que comemoram e vibram com o nascimento desse bebê. Não desperta tanta atenção numa comunidade. Quando há um assassinato, e essa pessoa fica com seu corpo estendido na rua, parece um grande evento. Junta-se ao redor daquele corpo, né, uma multidão. Pessoas que se deslocam de um bairro para outro só para poder ver aquela cena. Então, infelizmente, o mal sempre tem propagado mais do que o bem. Então, a gente não pode comprometer uma instituição por causa dos maus. O bom e o mal, o bem e o mal, eles são paralelos, caminham paralelos. Então, no momento em que eu fiz a homenagem para um servidor público, como forma de fortalecer a instituição, fortalecer a classe, que assim como temos maus servidores públicos, nós temos uma grande maioria que são de bons funcionários públicos, comprometidos com a sua função verdadeira, que é de bem servir e oferecer um serviço de qualidade à comunidade. O vereador Lara nos traz agora a nosso conhecimento a ação deste policial. Então, às vezes, vereador, eu não gosto de injustiças. Quando se generaliza as coisas, assim como nós temos maus políticos, nós também temos maus eleitores. Assim como nós precisamos de bons políticos, nós também precisamos de bons eleitores que votem com consciência. Então, o bem e o mal se tem em tudo. Então, eu aproveito esse gancho para me associar ao senhor, parabenizando este soldado, que tantas vezes essa instituição Brigada Militar, e esse segmento, e esse profissional, e esse servidor público é tão criticado, sendo visto muitas vezes com os olhos como se fosse uma classe marginalizada. E não, está lá para nos defender, para nos proteger. E quantos são os profissionais dessa área que têm perdido as suas vidas, têm suas vidas esvaídas no exercício da sua função. Então, entre o mal e o bem, eu procuro e quero divulgar o bem. Não quero me associar para que se propague o mal. Então, aquela servidora foi homenageada por mim como uma forma de representar o bom servidor público, que é a maioria. E dentre esses está esse soldado representando a Brigada Militar. Para encerrar, presidente, eu quero dizer que coisa bacana é quando a gente vê uma oposição feita, sabe, de forma clara, bem intencionada, vindo de encontro ao que eu dizia já anteriormente, que a oposição eu não vejo como mal, eu vejo como um bem. Cabe ao governo saber bem aproveitar a oposição. O que fez o vereador Pedro Dornelles nesse momento, nos apontando uma situação de erro dentro do governo, e acertos e erros existem. E com humildade, eu disse muitas vezes aqui nessa tribuna que nós não somos os perfeitos. Tem gente que se acha perfeito, que acha que não erra. Nós não, eu pelo menos da minha parte eu digo sim, nós pertencemos a um governo que, como todos os outros que conheci, tem as suas virtudes, mas também tem seus defeitos. Inclusive tem um secretário que eu não dirijo mais a palavra a ele, não peço mais um prego para ele, porque eu sei que não seria atendido. Então, a esse secretário, eu não me dirijo mais a ele. Então, não quer dizer que eu faça parte de uma composição que faz parte da base do governo, que eu tenha que concordar com tudo, que tudo esteja certo. Não, temos muitos acertos sim. Defendo o meu prefeito aqui pela integridade, pela humildade, pela boa vontade de fazer um serviço qualificado para a nossa comunidade, mas infelizmente ele é um. E nem todos aqueles que rodeiam ele
aos meus olhos, os enxergo com pessoas que prestam um serviço de qualidade e a contento. Tanto que tem um secretário que eu não peço nada para ele. Deixei de pedir. Então, vereador Pedro, quero lhe parabenizar. O senhor está colaborando com o município. Quando se aponta coisas que realmente estão erradas, cabe a nós corrigir. É inadmissível, vereador Pedro, que o município perca esse valor. Principalmente nessa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que é lá na assistência social. Nós não poderíamos ter perdido esse dinheiro. Infelizmente, houve aí um erro. E eu, na educação, houve aí um erro. E eu, de forma humilde, quero pedir para o senhor e para a nossa comunidade perdão por esse erro cometido. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Luciano Flores, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, assistência, eu quero trazer para o senhor presidente, uma situação. Primeiro, uma pergunta. Sexta-feira, às 16 horas, ia ser apresentado o plano da beira da praia. Ali o projeto da beira da praia, que tem a maquete. Eu estive lá e não teve. A gente até recebeu o convite aqui e não foi desmarcado, não foi nos dito, porque daí a comunidade fica cobrando da gente também. Eu disse, tem que perguntar lá no executivo, porque que a gente vai saber? Pois já não recebe aqui, mas eu estive lá e não tinha apresentação do projeto às 16 horas, que era o que foi marcado. Não tinha apresentação do projeto, não tinha do projeto da maquete da beira da praia. E aí eu fiquei assim, me perguntando onde é que estava. Alguns estavam por lá, outros desceram também, enfim. Mas veio para os gabinetes. Veio, não sei se foi por e-mail ou por convite, da apresentação do projeto. Inclusive está publicado nos jornais locais. A segunda situação, vereador Zaide, eu saio bem feliz hoje com a sua resposta. Quando está tudo tranquilo na educação, tirando aqueles itens que o senhor falou. Tá uma maravilha, então. Tá, beleza. Amanhã mesmo eu encaminharei para cada escola um e-mail, que quando houver alguma situação, então, que encaminhe por e-mail, que o diretor da escola assine, que os professores que estão descontentes assinem, porque senão a gente meio que faz papel de bobo. Porque se a gente está lá, vai lá verificar, entra dentro da escola, não tem merenda. Pergunta para a mãe da criança, a criança não comeu merenda. Vem bilhete, que não fui eu que escrevi, eu não sou cego e nem hiperdotado de visão, pedindo papel higiênico, pedindo café. As professoras estão levando café, açúcar, arroz. Eu vejo um CPM da Escola do Arco-Íris comprando carne porque não tem carne. Permite, eu vereador? olho no mural. Pois não, vereador. Eu quero me associar em todos os gênero, grau, todas as possibilidades na sua fala, porque a minha, eu cansei, vim à tribuna, pedi ao Zaide, mas hoje eu percebi que está tudo. Está ótima a educação. Segundo a secretária de Educação, e eu acredito no senhor, vereador. Todas as palavras que o senhor aqui trouxe na tribuna, eu acredito em todas elas, que foi isso mesmo que o senhor ouviu. Que está tudo bem, que a educação está maravilhosa, que as crianças estão todas em sala de aula, que o município não está tendo retenção de recursos nem para a educação infantil, nem para o fundamental. Vereador, o senhor permite? Permito.
Mas agora eu não sei o que o senhor está falando, nem o que o vereador Zaid está falando. Então, daqui a pouco eu lhe explico. Então, por favor, o senhor me diga o seguinte. Então, o que o vereador Zaid está falando que a secretária disse não é verdade. É isso? Isso é o senhor que está dizendo, vereador. Não, eu estou dizendo o que o senhor que, está dizendo? segundo o que o vereador Zaid trouxe aqui, e eu sei que é isso que é dito, que a educação em Capão da Canoa é uma maravilha. Então, e que não falta realmente nada, e que realmente, vereador Zaid, deve ser ilusão de ótica minha, deste vereador, quando entrou em 3 escolas, olhou o cardápio e tem peixe. Deve ser ilusão minha também, que nas escolas tem carne suína. Deve ser também ilusão minha, que eu cheguei em 2 recreios e tinha lá macarrão com carne e estavam dando bolacha. Nem leite tinha para fazer o Nescau. Então, tudo isso é ilusão. Mas eu ainda aguardo, vereador professor Flávio Lara e vereadora professora Suzy, a resposta aos meus pedidos de informação, que eu não tenha que buscar no Tribunal de Contas o que foi dito, o que foi comprado, porque nós estamos hoje no dia 13 de abril e ainda não deu para fazer a licitação, mas eu acredito no senhor, vereador Zaid, porque eu sei que foi dito isso, eu imagino, sei não, porque eu não estava com Vossa Excelência, mas eu imagino que foi dito isso para o senhor, está tudo bem, está tudo maravilhoso, tão maravilhoso, que hoje eu me deparo com a situação onde o juiz está pedindo um orçamento de 3 professoras de educação especial, porque ainda não deu tempo da secretária mandar a professora de educação especial com ordem judicial. E aí eu me associo, vereador Sérgio Oliveira, ao senhor, porque a ordem foi para o prefeito municipal. É para o prefeito, né? É ele que vai responder, é com ele que o juiz está se vendo. Então, está tudo bom, tudo maravilhoso. Você consegue de uma parte? Orientadora Cissa, está tudo maravilhoso. A educação em Capão da Canoa está uma maravilha, está tudo bom. Mas eu concordo com o senhor agora. Quando vier até mim, eu vou pedir por escrito. Conclua, vereador. Pois não. A respeito desses 3 da educação especial, isso a secretária já passou para o secretário Magrin, ele está fazendo um levantamento, porque se diz assim, quando se mexe no orçamento do município, sabe, nos itens, então ele fez um levantamento e disse para a Lavínia que estava fazendo um levantamento, assim que possível, ele vai autorizar essa contratação para a secretária. Me permite, Zaid. O juiz Vereador Luciano, seu tempo está esgotado. Pois não, senhor presidente. Da próxima O vez, juiz mandou. senhores vereadores, não vou poder conceder a parte, porque o meu tempo é de 5 minutos. Será que o juiz paga? Para concluir, então, senhor presidente, eu peço a gentileza, e é só para concluir. Hoje, apareceu pela cidade 15 folhas de papel nominada edital de chamada de escolha de conselheiro tutelar. O Conselho de Direito sequer tem presidente. A data é 2 de abril. Eu fui até a prefeitura, não tem nada publicado. Espero que amanhã não apareça um documento com a data de 2 de abril. Porque eu vou pedir para que o servidor que assinasse a publicação dê satisfação disso. Porque hoje nada me foi dado. E as inscrições abrem amanhã. E fim ao arrepio da lei. A lei do município, dos requisitos para o conselheiro tutelar, sequer consta naqueles papéis. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Ademar Duarte, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna para parabenizar a organização da Semana dos Homenageados de Capão da Canoa, sexta-feira. Também parabenizar a abertura e o rodeio do nosso município, que faz parte da Semana do Município. E venho também trazer uma preocupação que não é só minha, mas sim de quem gosta de esporte, que
a gente nos outros anos chegava por esse mês de abril, a gente já estava participando de campeonatos Paulo Neto, o quadrangular de outono, a gente estava se organizando para os campeonatos municipal e até agora não saiu nem o quadrangular, né? Não saiu nem uma reunião do campeonato municipal e não saiu nem uma reunião do Paulo Neto, que é um evento que é feito todos os anos. Então a preocupação, será que vai ter? A gente sabe que não tem um diretor de esporte, mas eu acho que a secretária vai ter, o vereador, vai ter que nomear um diretor de esporte para que possa organizar esses campeonatos esse ano, até talvez o ano que vem, com melhorar isso. Mas é uma preocupação não só minha, mas sim de quem gosta do esporte e dos esportistas do nosso município. Que tu sai na rua, eles ficam te cobrando, como a gente gosta do esporte, a gente tem essa preocupação e é muito cobrado. Também outras coisas que os dirigentes dos campos, já digo dos campos de futebol, que a gente tem o bairro Quero-Quero, a gente tem o bairro São Jorge, Distrito Curumim, Arroio Teixeira, Capão Novo, que eles fazem esse repasse. Eles fazem esse espaço para as entidades dar uma manutenção nos campos. Então ali eles pagam a luz, pagam a água, cortam grama, eles fazem marcação de campo para o jogo de campeonato, sem custo nenhum para as prefeituras. Eles alugam os campos, sim, alugam. Mas eles alugam o campo antes do campeonato, chega no campeonato, não tem como alugar os campos, porque senão vai matar a grama, os campos vão ficar ruins. Porque cada campo é jogado sábado de tarde e domingo, às vezes de manhã e domingo de tarde, pelo campeonato. Então, essas manutenção básicas, essas manutenção pequena, eles conseguem passar, eles conseguem dar. Mas quando chega para uma manutenção grande, uma manutenção de tela, que custa mais, tem mais recursos para fazer, eles não têm condições. Não é só São Jorge, é Capão Novo, é Curumim. Me concede uma parte, vereador? Aí. Arroio Teixeira, pois não. Esse é um tema assim, que, mesmo não sendo uma situação mais grave, mas é um tema que a gente teria que olhar melhor, porque assim, o campo da Quero-Quero, por exemplo, faz muito tempo que está pronto, que todos nós jogamos futebol lá e hoje está tirado. A reforma ali não sai mais que R$50 mil. Né? O Curumim está fazendo um baile, o pessoal do Curumim está fazendo um baile para tocar os vestiários. Então eu pergunto assim, onde é que está a responsabilidade do município nessa questão do esporte? Porque se faz evento que se gasta 600 mil, 500 mil, a gente até nem crítica faz. Agora, assim, não dá para tirar R$100 mil para arrumar os campos de futebol do município? Não tem condições de botar um diretor de esporte que faça um mínimo de planejamento lá para trabalhar com as comunidades, e com os bairros, e com os times de futebol, para que se tenha uma resposta. Quer dizer, hoje não tem ninguém que responda pelo futebol. Então, eu acho que, por favor, está faltando interesse do município no sentido de fazer com que esse esporte, que é o futebol, que todo mundo gosta, pratica, está tirado das traças, os campos estão atirados, lá em Curumim para tocar o vestiário tem que fazer evento, e aí ninguém responde pelo município a respeito disso. Obrigado, presidente. Para contribuir, o vereador Pedro, eu ia chegar no Curumim, nos vestiários que já tem, ia chegar no campo do Quero-Quero, que eu fiquei surpreso. Na administração passada, eu estava numa reunião, às 11 horas da noite, eles chegaram para mim, Ademar, derrubaram os vestiários do Quero-Quero, do campo do Quero-Quero. Eu disse, não acredito. Derrubaram. Eu fui lá, passei por lá e justamente a prefeitura foi lá e derrubou os únicos 2 vestiários, que era uma caixa de fósforo, foi derrubado e foi perdido. Está lá o campo, quem conhece. Na gestão passada, não estou dizendo agora. Eu estou falando da gestão passada. Foi derrubado esse campo. Então, assim, as manutenção pequenininha, os dirigentes dos clubes conseguem fazer. Essas manutenção grande, não tem como tu tirar R$8 mil, R$9 mil para te botar uma tela nos campos. Que tu bota hoje, amanhã eles roubam. Então, isso aí, o nosso vereador presidente, que é da secretaria que pertence,
Vamos dar uma conversada com a secretária, vamos ver o que eles podem olhar lá pelos nossos campos do município. É uma coisa que todo mundo gosta. Se vocês fazerem um levantamento nos campeonatos, ele vai movimentar mais de 50 mil pessoas num ano. E ali todo mundo ganha. Ganha o pipoqueiro, ganha a arbitragem, ganha o dono do campo lá que vende uma latinha de cerveja, um refrigerante. Então, eu acho que está na hora da gente começar a olhar mais. Vereador. Olhar pelo nosso carinho. Só um momentinho, para terminar. O handebol, o futebol de salão feminino, não tem mais nada. Não. Parou assim, então a comunidade me cobra. Por quê? Porque eles conheceram o Ademar na beira do campo. Eles não conheceram o Ademar aqui no centro, ali é na beira do campo que eles conheceram. Onde eles vão cobrar em mim. Como vão cobrar do vereador Flávio Lara, do Luciano, que são professores, eles vão cobrar de mim. Então tem que ter uma resposta para essa comunidade. A gente tem que mostrar para eles o que a gente vai fazer. Eu até tenho uma reunião amanhã de tarde com o prefeito, quero ver, converso com a secretária para ver se ela participa junto, para a gente tomar uma posição. Não tem cabimento. É uma coisa tão significante, eu acho significante que uns 60 mil, 70 mil reais vai lá e faz. Essas reformas nesses campos, a hora de começar o campeonato municipal, está bonitinho. Entrega para as comunidades, está aqui, ó, a parte grande nós podemos fazer, a parte pequena vocês fazem. Porque tu aluga 3 meses, é 150 reais o campo. Para te jogar mas depois tu fica 3 meses de campeonato e mais o verão que tu não aluga. Tu tem que ganhar para te pagar aquela luz e água no fim do mês. E pagar a manutenção de grama cortada. Então não tira dinheiro do bolso para poder manter. Era isso aí. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Suzy, seu espaço, 5 minutos, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade, imprensa. Vereadora Ademar, eu pedi uma parte para falar a respeito do lá da Quero Quero, porque eu acho que deveria, antes de tudo, antes de mais nada, na antiga administração já havia problemas com aquele campo. E o problema continua. Eu acredito que tenha que conversar com a comunidade, que é a maior interessada também. Não só em vender pipoca e tudo mais. Acredito que a comunidade ela tem que estar interessada em querer fazer algo. E pelo que eu sei, a comunidade não quer. Pelo que eu converso, porque eu moro do lado, eu moro no Parque Antártica. Pelo que eu sei, a comunidade não quer bola nas casas. Não quer bola nos vidros, não quer a bola incomodando, não quer aquele barulho. Então, antes de mais nada, antes de fazer qualquer tipo de projeto com aquele campo, eu acho que primeiro teria que ser ouvida a comunidade local. Acho que não adianta o executivo fazer um projeto, chegar lá e, de repente, ele não ser executado. A respeito da escola Iglesias, eu até comentei na outra semana que de muitas falhas que havia em várias escolas, e a escola Iglesias, uma boa notícia, ela começa já a partir de quarta-feira com um atendimento normal, um horário normal. Hoje, até hoje e amanhã, o horário seria em 3 turnos. Ela estava fazendo isso porque a escola estava interditada e estava fazendo uma reforma. Então, a partir de quarta-feira, a escola volta a seu horário normal, normalizando todo o sistema. Tanto também quanto a material de limpeza e tudo mais, está tudo naquela escola, está tudo ok. Até porque eu dou aula lá, então eu posso falar com propriedade. Falando de esporte, tem uma emenda da vereadora Suzy, que já faz um bom tempo para o esporte, vereadora Ademar. E era um valor de 268 mil. Veio no valor de 300, mas sempre tem, a caixa fica com pouco, aquela função, e fica 268 mil. Eu já estava entrando em desespero, conversei com o Magrin, conversei com alguns vereadores, conversei com o Beto em várias oportunidades, e fico feliz em dizer que
o Marco entrou em contato comigo da semana passada, o da prefeitura, Marcos Jones. E o Marcos Jones está agora fazendo esse processo andar. Eu fico feliz e espero que realmente ele ande e se concretize. São 268 mil para o esporte, que já está entrando para o 3º ano. Se eu não me engano, foi no meu primeiro ano, foi em 2013. E estamos em 2015. Então, espero que agora, com o Marcos Jones fazendo todo o levantamento de matrícula e todo o acordo e os acertos que tem que ser feito, que esse dinheiro realmente seja revertido para o esporte. Vereadora, me permite uma parte, só com relação ao Sim. campo da Quero Quero. Vamos fazer uma correção aqui, porque assim, ó, eu jogo, não jogo bem, mas jogo futebol sempre. Eu joguei lá até 2003, acho que até 2012 nós jogávamos, sempre tinha os 2 times ali do bairro, tinha mais um time aqui da Novo Horizonte que jogava lá. Acho que foi feito um investimento errado. O ex-prefeito Amaury fez, ele comprou bancos, fez uma pracinha, colocou calçamento de pedra... Calçada ao redor. Ao redor, foi feito investimento lá. Porém, no último, acho que nos últimos meses do governo, foram compradas telas para fechar o campo de novo. Que roubaram logo em seguida. As telas não foram colocadas. Em algum lugar ela tem que estar aqui no município. Agora, assim, depois disso, não se jogou mais futebol lá. Isso não se joga mais, e hoje não tem tela, as goleiras estão caídas, o campo está tirado. Então, assim, esse é o apelo que eu faço. Né? Estava ruim, bom não estava, mas nós havia manutenção e sempre se jogava futebol lá. Por isso que eu concordo, vereador Pedro, que todo o projeto tem que ser feito tanto com o executivo quanto com a comunidade, que é ela que vai ganhar, é ela que vai estar ali e ela também tem que zelar pelo que é feito. E para concluir, eu convido os colegas vereadores, amanhã à tarde eu convidei o vereador Abel, liguei para o Elton e secretário Abel, mas eu falei, foi com o Elton, né, o assessor dele, porque para tirar algumas dúvidas de algumas reclamações que são feitas na área da saúde, algumas coisas que estão deixando de ser feitas, tanto no 24 Horas como em Capão Novo, e também a respeito desse projeto de lei 030. Então, antes de falar besteira aqui em tribuna, antes de cobrar qualquer coisa, eu prefiro conversar com eles, ver com eles, e depois, na sexta-feira, eu volto a falar de todo esse processo do projeto 030 e dessa demanda, dessas reclamações que está todo mundo falando a mesma coisa. Então, para não falar e não ser injusta, vou ter uma reunião e os colegas vereadores estão convidados. É amanhã à tarde. Muito obrigada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez a equipe de funcionários que ajudaram a nós fazer a solenidade de Amigos de Capão, né? Agradecer a todos que trabalharam direto e indiretamente e dizer que se não saiu tudo 100%, mas a gente sempre procura fazer um bom trabalho, né? Com carinho, com amor, com o mais perto da perfeição possível, que a perfeição não se consegue, né? E hoje eu estou vendo assim uma reclamação, e a gente está aqui há muito tempo e vai ouvindo, né? Vai ouvindo, e as mesmas coisas de sempre, né? No governo da Amaury, o que aparecia de professor, de repente eu vou lá, pego um professor que é contra o prefeito que estava, me fala um monte de coisa. Aí tu vai do que torce pela gente, fala eu sei que em todas as áreas, né, Lara,
Então, da merenda escolar no governo da maioria era uma tragédia, né? Que não tinha laranja podre, não sei o quê, tudo isso. E eu acho que a gente tem que buscar solução para isso, que eu não estou dizendo aqui que esteja tudo bem. Parabéns, Suzy. Vamos buscar a solução. Porque vir aqui na tribuna e faz aí... Isso não rende nem para o governo, se é política também não rende, também não funciona. Por isso que eu não gosto muito de falar. Eu gosto de arrumar a solução. E solução não é eu vir aqui na tribuna e fazer um discurso bonito, eu não sei fazer isso. Eu não sei trabalhar assim. Agora, estou preocupado, sim, Lara, com o que tu levantou. Vamos lá falar com a Lavínia, vamos ver qual é a solução que nós temos para arrumar. Porque que o Luciano veio aqui, parece que a educação foi passado um trator aí e foi levado mundo afora, né? Gente, esse tipo de reclamação, Luciano, tu é professor, tu sabe disso. Houve, vai haver e sempre vai ter. Porque nós não vamos... o teu governo não chegou à perfeição, nem nós vamos chegar, e nem o próximo, e nunca vai se chegar. Porque isso é um processo. Hoje nós temos uma demanda grande, vamos falar dos recursos do Fundeb que não estão vindo. Vamos mexer lá no que realmente está causando os problemas. Licitação, tu sabe que tem que existir. Isso existiu lá no teu governo. Isso era todo dia que era um Deus nos acuda. Agora, a minha posição foi o que eu sempre fiz com a Suzy. Nunca vim aqui na tribuna levantar certos assuntos que não rendem para ninguém. Não rende para ninguém, isso não traz solução para ninguém, para o município. Se é por voto também não vai resolver, que isso não rende. Agora, tem um problema, ir lá falar, chama o Abel, custa. O que é que eu fazia quando tinha um problema lá na saúde? Vinha aqui e queriam matar a Suzy. Eu te chamava. Suzy, qual é a solução? O que é que nós vamos fazer? E nós não resolvíamos muitas vezes os problemas, Suzy. Eu poderia vir aqui na tribuna, vou te contar, e fazer uma... para achar que eu ia fazer voto. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, mas eu gosto de arrumar solução. Problema eu vou ter na minha casa, vocês vão ter na casa de vocês, e muito mais o município. Vai ter sempre problema. Agora, o governo está aberto para nós conversar. Eu não vejo esse governo, dificuldade alguma. Não tive em nenhum governo. Em nenhum governo. Tive dificuldade. Porque eu não faço política com raiva de ninguém. Não faço política para vir aqui dar discurso. Eu faço para ajudar. Tantas coisas que eu tenho vontade de fazer e não consigo. Não é viável. Ou eu não tenho vontade de resolver todos os problemas de Capão. Tenho. Eu tenho que ver o que é possível, o que é político, né? Porque muitas vezes está reclamando de um monte de coisa, mas é a política que está reclamando. Muitas vezes o caminho está certo. E eu acho que o governo Valdomiro pode ter as suas falhas, mas é um governo aberto. É uma pessoa humilde, uma pessoa que está lá, recebe a gente sempre com carinho. Eu acho que não é só eu, é todos os vereadores. Nunca tivemos esse problema. Como eu não tive com a Mauri, como eu não tive com o Lidurino, com o Oscar, com o Ego, com qualquer prefeito que passou nesse município. Agora, campanha política, vereadores, eu faço na hora da campanha. Agora é a hora de trabalho. Porque se o governo errar, o governo sai, vai embora, mas o município está aí. Com os mesmos problemas que talvez nós vamos gritar com o próximo prefeito. Já começaram a prometer coisa que não vão fazer, não tem no orçamento. Então eu vou continuar na minha marcha. O que eu fiz no governo Ego, o que eu fiz no governo Oscar, o que eu fiz no governo Jairo, o que eu fiz no governo depois do Amauri, o que eu estou fazendo agora para esse governo, não vou mudar minha maneira de pensar. Parabéns, Suzy. Chama quando tiver um problema e não vem aqui fazer um sensacionalismo, porque o povo está cansado. O povo já não tem mais ouvido para esse tipo de coisa. Fazer uma proposição, nós só temos um projeto de votação, como já foi lido, foi ler só as emendas, os pareceres são todos favoráveis. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Projeto de lei de número 026, autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei 026 de 2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Só quero lembrar a todos os vereadores que a nossa sessão foi antecipada para sexta-feira às 18 horas. Isso já foi comunicado Fórum, Ministério Público, Prefeitura. Então, só para lembrar que é 18 horas. Não havendo mais nada a tratar. Presidente, só pela ordem. O protocolo para a sessão de sexta até quinta... É um dia sempre no dia anterior. Tá, é aquilo que já foi combinado na outra sessão. Tá, vereador? Encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão, sexta-feira, às 18 horas, em horário das 18 horas. Uma boa noite a todos.